Nesse vídeo eu vou falar como que está indo o desempenho da nossa carteira simplificada aqui do canal. Vou falar quais os ETFs estão se destacando, quais ficaram para trás, quais foram os aportes dos meses de fevereiro e março, também qual ETF vai receber o novo aporte de abril. Será que é o momento de investir nas empresas americanas? Então fica comigo até o fim, tem muita coisa legal. Se tu já é conhecido aqui do canal, já é inscrito, deixa o like agora, porque depois tu sai e me deixa aqui a ver navios. Dá essa moral aí, né? Tô vendo, hein? Ficou? Valeu, muito obrigado. Salve galera, meu nome é Wendel Nunes, esse é o Simplifica. Vamos comigo rumo à liberdade financeira. A carteira simplificada é uma carteira composta com 5 ETFs. Aí o cara vai falar, pô, Wendel, só 5 ETFs? É que é o seguinte, um ETF ele representa um índice de ações, um grupo, uma cesta de ativos. Se você não sabe o que é um ETF ou quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, dá uma olhada nessa playlist aqui, você vai entender a mágica do ETF, como ele funciona e saber por que ele foi criado para as pessoas físicas. Mas enfim, voltando à carteira. 5 ETFs que representam, no caso do BOVA11, as maiores empresas da Bolsa Brasileira, que têm o maior volume de negociação. Tem o Small 11 na nossa carteira, que são as empresas de crescimento, as empresas Small Caps. Tem o IVVB11, o IVVB11 eles são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem também o Gold 11, que representa um índice do mercado do ouro, e também o Hash 11, que é o mercado de criptomoedas, basicamente Bitcoin e Ethereum e mais uma pequena fatia de outras criptomoedas. Então, com apenas 5 ativos, você está muito diversificado. Lembrando que essa carteira não é uma recomendação, é apenas um estudo prático, mostrando aqui com o meu dinheiro o que eu acho que uma pessoa que está começando no investimentos, que não quer se aprofundar muito fazendo avaliações em empresas específicas, pode investir e ter um bom resultado. Aliás, não sou eu só que estou falando isso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, vocês podem pesquisar na internet, 70% dos fundos de gestão ativa, que são aqueles fundos que os gestores pincelam a dedo algumas empresas para investir, 70% não consegue ter uma rentabilidade melhor do que dos ETFs, que é uma gestão passiva, simplesmente copia aquilo que um determinado índice estabelece. Eu fui fazendo a compra durante todo o mês de janeiro. Vale destacar essa estratégia para não comprar tudo de uma vez. Se você pretende fazer um aporte, um investimento em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, você faça aí aos poucos. Eu defini que ia comprar em torno de 5 mil para montar essa carteira e durante um mês eu fui comprando, defini praticamente o percentual e o valor de cada um. É lógico que não dá para ficar muito redondinho, mas após aqui todos os aportes, ficou esse desenho, ficou praticamente uma composição perfeita do que eu havia pré-estabelecido. O Gold 11 ali ficou um pouquinho menos de 10% e o IVVB11 um pouquinho a mais, mas tranquilo, bem dentro daquilo que seria ali o padrão que eu defini e que eu vou perseguir aí por muito tempo, até que mude um pouco a estratégia. Se eu resolver mudar, eu posso mexer com esses percentuais, até eventualmente trocar algum ETF, mas por hora e não tenho nenhum pensamento de trocar isso agora. Então ela foi montada com essa configuração e é o que vai ser perseguido ao longo do tempo. Então, isso foi montado em janeiro, o episódio primeiro ele foi praticamente no final do mês, ele já havia sido gravado um pouco antes, e a partir daí vem acompanhando para fazer a avaliação. E agora vocês vão saber como que ela se comportou nesse primeiro mês. Não foi um desempenho muito, nem um pouco, aliás, desejado, né? Mas eu não vou mostrar aqui só quando ficar no azul, né? A ideia não é essa, a ideia é vivenciar aqui a realidade da renda variável, vai oscilar, isso é para longuíssimo prazo e sigo confiante na estratégia. Para o longo prazo, isso é aproveitar esses momentos de queda para comprar aqueles ativos que ficaram desvalorizados e seguir fazendo os aportes mensais. Então, no final de fevereiro, quando eu fui avaliar a carteira aqui já para fazer o novo aporte, eu verifiquei que
O IVVB11 e o Hash11 tinham jogado muito para baixo a rentabilidade da carteira, porque além deles terem tido a maior queda, eles têm um percentual mais significativo junto com o BOVA11. O BOVA11 deu uma segurada, ele tem um peso de 30% na carteira, né? E ele valorizou 7,5%. Então ele passou a ter uma representação passou de 25 para 28. Em contrapartida, o IVVB11 caiu de 30,5 mais ou menos, que foi o inicial, para 29, e o Hash11 caiu bastante para 21. Então, com base, de acordo com o meu critério, que é fazer novos aportes naqueles que ficaram menos valorizados, se todos ficarem iguais, eu vou escolher, dificilmente isso vai acontecer, eu posso escolher aquele que estiver no melhor momento, mas dentro da normalidade, aquele que ficar um pouquinho mais defasado é o que receberá um novo aporte. Então, nesse mês, no final de fevereiro, como vocês vão ver aí na tela, a nota de corretagem, eu comprei mais 15 cotas do Hash11, que foi um aporte aí de R$500 aproximadamente, para poder dar uma compensada e também melhorar o nosso preço médio. Então, no final de fevereiro, eu fiz esse aporte um pouquinho mais generoso dentro da minha realidade, de acordo com o que eu pretendo fazer por mês, foi um pouquinho maior. Eu estava entrando num período de férias, então eu fiz esse aporte de R$500 no Hash11. Em contrapartida, em março, eu acabei não acompanhando, não fazendo nenhum aporte, já havia me programado para isso. Para não dizer que não foi feito nada, vocês podem notar aqui que teve uma mudança, né? O Hash tinha 30 e o Gold 47 cotas. Em março, além do mais 15 Hash11 indo para 45, comprei um pouquinho de Gold 11, que foi aí com um resquício de uma outra operação. Já estava no momento falando na guerra, então toda vez que existe um momento de tensão, o ouro tende a se valorizar. Como tinha aquele valor residual, acabei comprando um pouquinho para a carteira, que ele tinha ficado um pouquinho para baixo. Acabou valorizando rapidamente, mas depois caiu. Segundo os especialistas, no momento atual tem muita coisa mais atraente, com renda fixa, até mesmo em renda variável, que o ouro acabou perdendo um pouquinho da atratividade dele. Então, esse aporte de março, praticamente eu desconsiderei, porque foi um valor muito irrisório. Vocês estão vendo aí a nota de corretagem, não posso nem considerar. Então, esse do Gold 11 foi o único aporte ali no mês de março. Eu fiquei de férias, de boa, acompanhando. No final de março, a carteira está com essa quantidade de ETFs, com esse valor, e com o resultado que eu vou mostrar a seguir no Gorila. Então o pessoal vai falar, pô, ainda no primeiro tu mostrou no Gorila, agora só em planilha. Eu fiz aqui até para ficar um pouco mais ilustrativo para vocês. Vamos para a tela do Gorila aqui para mostrar como que está a carteira no momento. Estou gravando aqui esse vídeo, essas imagens no dia 19/4. Eu pedi já para o pessoal do Gorila, inclusive, por isso que eu fiz lá a planilha, porque aqui ele mostra em tons da mesma cor e fica difícil, até porque passando o mouse aqui a gente não sabe qual é a fatia de cada um. Então, aqui percentualmente a gente tem 29% no momento da carteira em Hash11, 25% em VVB11, 9% em Gold, 26% no BOVA11 e 11% no Small 11. Vou pedir para o nosso querido Gorila aqui tirar a mão. O acumulado 5.476, né, já com aquele aporte um pouco maior, e atualmente está acumulando um prejuízo de R$ 403. Em percentual, no acumulado, desde o início, uma desvalorização de 8,5%. Como eu falei, isso pode acontecer. A gente vai apresentar aqui todos os valores, não só quando ficar o número bonitinho. Então, com base nessa estratégia, o próximo aporte, agora do mês de abril, aproveitando inclusive aí o bônus, esse FGTS que foi recebido agora extra. Se você não sabe aí o que eu estou falando, dá uma olhada no último vídeo aqui do canal.
eu vou aproveitar para poder fazer um aporte um pouquinho maior, compensando que em março já não teve um aporte, não teve praticamente nenhum aporte. Então vai ter um aporte que vai compensar tanto março quanto abril e explicar o motivo seguido do porquê, quais os ETFs eu escolhi para fazer esse novo aporte. Então, antes de responder se é o momento de investir na Bolsa Americana, eu vou fazer algumas considerações. Entender primeiro o que é os juros, né? Isso pode parecer básico para alguns, mas pode não ser para todos. Juros, o que é o juros? O juros é o preço que se paga pelo dinheiro no tempo. Que porra, traduz aí. Toda vez que você faz um investimento, você está dando dinheiro, deixando dinheiro com uma outra parte. E essa outra parte vai te recompensar por esse dinheiro que você está emprestando para ele. Seja em ações, você está dando seu dinheiro para uma empresa usar aquele valor para fazer um investimento, para fazer uma nova aquisição, ou seja, na renda fixa você está emprestando dinheiro para um banco, enfim, não importa. Os juros é o retorno que se tem sobre um dinheiro que você vai deixar com alguém por um determinado tempo. Eu estou dizendo isso porque a taxa de juros do Brasil, a taxa básica de juros, que é a Selic hoje, está num patamar muito alto, com perspectiva ainda de aumentar. Então, esse é um fator que atrai muitos investidores para a renda fixa, porque ele não precisa correr tantos riscos e ele vai ter um retorno bom, sem ter que fazer grandes aventuras na renda variável. E isso tem atraído muitos investidores estrangeiros para cá, principalmente dos Estados Unidos. Lá a taxa de juros é baixíssima, apesar de que nos últimos tempos tem aumentado, mas esse aumentado lá é 1%, 1 e alguma coisa, não 12%. Então, mesmo com todos os riscos que tem aqui no Brasil, de fiscal, risco político, ano de eleição, ainda assim a nossa bolsa está bastante atrativo para os investidores internacionais. Eles buscam ações na renda variável de empresas do Brasil, de grandes empresas, como a Vale, a Petrobras, empresas que têm um grande volume de liquidez, principalmente as empresas de commodities. Commodities são as matérias-prima bruta, minério de ferro, soja, trigo, milho. E o Brasil sempre foi um grande exportador de commodities. Quando os gringos vêm para cá, eles colocam dinheiro nessas empresas, visando ter esse retorno. Então, esse é um dos fatores que faz com que os gringos venham para cá. E essa injeção de dólar aqui na nossa economia faz com que a diferença entre o dólar e o real fique menor. Em economia, basicamente, quando se tem muito de algo, isso se torna um pouco mais desvalorizado. E quando é algo escasso, isso tende a valorizar, como é o ouro, como também dizem a respeito do Bitcoin. Então, essa injeção de dólares aqui na nossa economia tem feito o real se valorizar. E, contrapartida, o dólar se desvaloriza. Então, diante desse cenário de dólar baixo, eu acredito que seja um bom momento, apesar de a Bolsa Brasileira também estar no bom momento, de aproveitar sim e aportar nas empresas norte-americanas. O dólar, hoje, ele está na casa, no momento que eu gravo esse vídeo, na casa de 4,65, 4,67. Ele pode diminuir, cair ainda mais? Pode, ninguém sabe. Só que eu acho que isso não vai demorar por muito tempo. A gente vê ao longo da história, o dólar normalmente tem um valor bem maior que o real. Então, eu acho sim que é um grande momento para aproveitar essa queda do dólar e fazer aportes. É a minha opinião, é o que eu vou fazer na nossa carteira, mas não vai ficar só nesse. Segura aí que eu já vou te falar qual outro ETF também que vai receber o aporte e também quanto nós vamos colocar em cada um. Só aqui um detalhe, o IVVB11, que é esse ETF que replica as 500 empresas maiores dos Estados Unidos, ele já desvalorizou nesse ano 24%. Então, eu acho que é uma grande desvalorização e é nesse momento que a gente tem que aproveitar. Ativos que a gente gosta e que a gente confia na estratégia, aproveitar esses momentos de queda para comprar por um preço menor. Lembrando que essa carteira ela não é para daqui a 1 mês, 6 meses, é de longuíssimo prazo, para mais de 5 anos. Então o ETF IVVB11 vai levar a maior parte do nosso aporte agora de abril. Considerando que em março eu praticamente não fiz nenhum aporte, foi só aquele resquício lá de Gold 11, eu vou ter um aporte um pouco maior, aproveitando inclusive o saque extraordinário do FGTS. Quem não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu explico. Você pode sacar até R$1.000. Então eu vou pegar e vou fazer um aporte um pouco mais generoso. Desses R$1.000 que eu vou sacar do FGTS, 70%, R$700, vai para o IVVB11. 30%, R$300,
vai para o Hash 11. Fala, pô, Hildo, tu falou tanto bem da Bolsa Brasileira, não vai aportar nada na Bolsa Brasileira? Sim, eu não vou aportar na nossa carteira do canal, porque eu sigo um critério. E se eu não... aquele critério que eu desenhei lá no começo, se eu não seguir, a gente fica correndo igual cachorro em volta do rabo. Eu vou ficar querendo sempre colocar naquilo que tiver melhor no momento e alguns vão ficando para trás. Então a lógica aqui, como eu já expliquei, é aportar naqueles ativos, naqueles ETFs que forem ficando mais defasados. Isso ao longo do tempo vai fazendo um preço médio menor. Eu continuo apostando sim, acreditando, aliás, na Bolsa Brasileira, fazendo meus investimentos numa outra carteira, minha carteira pessoal, onde eu escolho empresas específicas, mas aqui eu tenho que seguir essa linha e dentro desse racional serão nesses dois ativos. Então, galera, deixa aqui no comentário, vocês investem em ETF? Vocês têm alguma coisa? Comenta aí, eu invisto em ETF, eu gosto desse, daquele. Procure saber mais sobre o ETF, sobre os benefícios que ele pode te trazer, principalmente da tranquilidade de não ter que ficar ali sempre se preocupando em avaliar uma ou outra empresa. Tem grandes empresas que você pode ali dar tacadas pontuais na bolsa. E isso requer mais tempo, mais conhecimento, uma profundidade maior. Então vamos seguindo o mercado, vamos acompanhando. Vou trazer sempre para vocês aqui, vamos compartilhando essa jornada, seja no momento que tiver no vermelho, no azul, não vou só trazer nos momentos bons não. Espero que todos gostem, ativa a notificação, quem não está ainda inscrito no canal, se inscreve, eu vou agradecer muito a sua presença aqui, eu te vejo no próximo, simplifica a tua vida, um abraço, valeu!